Laços de família devem ser respeitados. Mas até que ponto? Quando uma filha resolve se casar com o próprio pai, algo no final com certeza não dará certo. E não deu. Olá, detetives da verdade, bem-vindos de volta ao canal Serial Crimes, o lugar onde mistérios ganham vida e segredos são desvendados. Prepare-se para a história de hoje, que como sempre fará você questionar a maldade humana. Mas antes, você já sabe, deixe logo aqui o seu like, se inscreva no canal, enquanto eu começo o caso. Chris Van Hool nasceu na África do Sul no final dos anos 50. Ele nasceu em uma família bem unida e tradicional. Não há informações sobre seus pais, mas o que se sabe é que ele tinha uma relação muito estreita com eles. A família residia em Brakpan, uma cidade da província de Gauteng, e Chris, na época, concluiu seus estudos e se formou como engenheiro elétrico, e logo ele se tornou conhecido e construiu seu patrimônio. Nos anos 80, Chris se casou com Jorina Van Niekerk. Os dois tinham uma vida tranquila financeiramente, graças ao trabalho de Chris como engenheiro, mas a única coisa que faltava era ampliar a família. Mas por mais que tentasse, o tão esperado bebê não chegava. Eles tentaram o máximo, mas Jorina não conseguia engravidar, até que resolveram adotar uma criança. Eles então adotaram uma menina de 3 anos, chamada Kate, que encheu de alegria a vida dos dois. Mas, como se fosse um milagre, 2 anos depois, Jorina engravidou e deu à luz a uma pequena menina, a quem chamaram de Anita. E foi assim que mais um milagre aconteceu. 1 ano depois, nasceu outra bebê, a quem deram o nome de Marina. Mas sabe, gente, eu já ouvi muitos casos assim, que o casal não consegue ter o bebê e assim que adotam, eles conseguem engravidar como se fosse um presente divino. E agora aquele casal realmente fez a família crescer com mais 3 membros femininos no mesmo teto. O casal Chris e Jorina pareciam estar vivendo um sonho, mas o tempo passou e alguns conflitos vieram à tona, e quando as meninas já eram adolescentes, em 2002, o casal decidiu se divorciar. As 3 meninas optaram ficar com a mãe, mas quando Kate, que era filha adotiva do casal, engravidou, ela decidiu se mudar para a casa do pai Chris, até porque ele se ofereceu para cuidar do bebê, porque o pai biológico não quis assumir a responsabilidade. Mas após alguns anos se passarem, as irmãs de Kate receberam uma notícia que as chocou extremamente. Em 2007, seu pai se casou com Kate, a própria filha. Anita e Marina não aceitaram aquela relação, assim como os pais e os irmãos de Chris ficaram chocados com tudo aquilo. Todos da família não concordaram com aquilo porque achavam estranho e inapropriado um casamento que, para eles, entre um pai e uma filha. A Marina, a filha mais nova, chegou a parar de falar com eles. Ela começou a nutrir uma raiva profunda pelo pai e pela irmã. A Anita também ficou sem reação, mas elas não podiam fazer nada e, pela lei, as duas precisavam passar um final de semana com o pai a cada 15 dias. Assim, a cada 2 semanas, elas tinham que ver a sua irmã transformada agora em madrasta, que era uma situação completamente desconfortável. A própria Jorina, que é a mãe adotiva da Kate, ficou muito irritada com a situação. Como assim? Eles criaram aquela menina desde que ela era praticamente um bebê e agora os dois estavam ali, casados. O tempo foi passando e aquela união foi sendo aceita, entre aspas, pelas pessoas da família que viam como o casal era feliz juntos. Aquilo era estranho. Era. Mas Chris parecia cuidar tanto de Kate e amá-la tanto. Além do mais, Chris não deixou de amar e apoiar suas outras filhas e a ex-esposa. A relação de Kate e Jorina continuou a mesma, apesar da irritação inicial. Ela amava a filha e não podia ficar longe dela. A família costumava celebrar em grande estilo o Natal e o Ano Novo, todos juntos. Filhas, ex-esposa, pai-marido, filha-esposa. Não havia sinais de nenhum problema entre eles. Mas nem tudo que brilha é ouro. Aparentemente, o casal não era tão feliz quanto os outros pensavam. Em abril de 2016, Kate foi buscar Jorina para que fosse visitá-los
E naquele dia, Kate disse que tinha planos de pôr fim à vida de Chris, porque já não suportava mais a convivência. Jorina não esperava aquela fala e tentou fazer com que Kate voltasse à razão e esquecesse aquele pensamento sombrio. Elas pararam de falar no assunto, mas no dia 11 daquele mesmo mês, Jorina foi com Kate ao centro comercial, onde a sua filha parou para falar com 2 homens. E na conversa, Kate pedia para que eles tirassem a vida de Chris e ofereceu dinheiro para que eles fizessem o ato. Mas os homens não aceitaram, pois diziam que era muito pouco dinheiro e que ela deveria dobrar o valor. Então ela deu a metade do dinheiro e disse que o resto seria entregue quando eles cumprissem a missão. Foi então que Kate levou os homens à sua casa para mostrar a eles o local onde normalmente o seu marido se sentava à noite após voltar do trabalho. Aparentemente os rapazes não pareciam dispostos a realizar a tarefa, mas mesmo assim aceitaram pelo dinheiro. Naquela noite, Kate cozinhou para Chris, como sempre, e serviu o jantar. Depois ele se sentou no sofá para assistir televisão, como costumava fazer todas as noites. Jorina ainda estava na casa e Kate disse a ela que, mesmo que os homens não chegassem, ela mesma poria fim àquele casamento. Sua mãe tentou convencê-la de não fazer aquilo e aconselhou que pedisse o divórcio ao invés de fazer algo terrível, como o que ela estava pensando. Afinal, ele era seu marido e seu pai, que a criou desde pequena. Nesse momento, o telefone de Jorina tocou e ela foi até o outro cômodo atender a ligação do seu novo marido. E quando estava conversando com ele, ela ouviu um barulho muito alto, muito forte. E ao desligar o telefone, se deparou com a Kate, que pediu a ela que acompanhasse ao posto de serviço para abastecer o carro, e saíram. Quando as duas estavam fora, Kate disse à sua mãe que havia tirado em Chris. Jorina ficou sem acreditar no que ouvia. Elas então voltaram para casa e Kate pediu que ela ajudasse a revirar as coisas dos armários e colocasse tudo no chão para simular uma invasão domiciliar. Jorina decidiu ajudá-la e não só isso, ela também mentiu para a família e para a polícia sobre o ocorrido. Todos acreditaram que Chris havia levado um tiro na cabeça durante o roubo. Anita, que era filha de Chris, e seu marido Armand foram as primeiras pessoas a chegarem à cena do crime, e ao ver a cena, Anita disse em depoimento que era algo que simplesmente não conseguia apagar da sua mente. A imagem do seu pai sentado ali no sofá, assistindo televisão, pensando que seu lar era um lugar seguro, incapaz de antecipar que em questões de segundos uma bala acabaria com a sua vida. Um dos irmãos de Chris, que chegou depois, desabou ao vê-lo ali sentado, sem a possibilidade de se defender. 5 dias depois, realizou-se o funeral de Chris e naquela mesma noite, Kate tomou uma dose grande de comprimidos para dormir. Marina e Anita viram a sua irmã desacordada e chamaram a emergência, que levaram a um hospital. Ela ficou lá por um tempo, onde foi cuidada, mas aquela atitude de Kate chamou a atenção de alguns investigadores. Após algumas observações, eles começaram a considerar Kate e Jorina como suspeitas do crime. E assim, no dia 17 de abril, as duas foram levadas à sede da polícia para serem interrogadas. Após começar o interrogatório, Kate não demorou para contar a verdade, pois um dos policiais bateu nela e isso a fez falar bem rápido. Imediatamente, ambas foram presas e acusadas de assassinato, mas se declararam inocentes quando foram apresentadas ao tribunal de primeira instância de Blackburn. E as duas ficaram presas apenas um mês, mas como elas não tinham antecedentes criminais e não havia risco de fuga, o tribunal estabeleceu uma fiança para elas. Então Kate e Jorina aguardaram o julgamento em liberdade e mesmo depois das duas serem acusadas, as irmãs Marina e Anita ainda mantiveram um vínculo com a Kate. E apesar de estar livre sob fiança, Kate não podia cuidar do seu filho. Então a sua irmã Marina assumiu o cuidado da criança durante os 18 meses seguintes. No início, Kate ia uma vez por semana visitar a criança, mas a sua irmã decidiu investigar sobre o porquê da Kate decidir tirar a vida do Chris. E quando ela soube a real história, ela decidiu se afastar de Kate e também do seu filho. O filho de Kate então foi colocado em um lar de acolhimento por decisão de um tribunal de menores. As repercussões da tragédia se estenderam de tal maneira que o pai de Chris faleceu pouco depois da partida do seu filho, e a sua mãe, que sempre havia sido considerado o pilar da família, nunca mais foi a mesma. Ela estava em estado de tristeza profunda.
Jorina, na época do julgamento, estava com 58 anos e ela foi levada ao tribunal como cúmplice de assassinato e por obstruir a justiça. No entanto, a acusação foi retirada depois de chegar a um acordo de culpabilidade com o Ministério Público e se comprometer a fornecer todos os detalhes do ocorrido. Ao ser julgada pelo menor dos fatos, ela acabou sendo submetida ao julgamento abreviado. Ela preferiu esse acordo, pois disse que queria evitar que a sua família revivesse no tribunal o crime terrível que aconteceu com Chris. Mas aquilo não adiantava, porque a família teria que reviver o triste momento com o início do processo de Kate. Dessa forma, Jorina Vanier foi considerada culpada de obstrução à justiça por ajudar Kate a saquear a casa após o crime e por fornecer uma declaração falsa à polícia. A mulher foi condenada a 5 anos de prisão em 2017 e ela foi enviada à prisão de Gozanpuru. Suas filhas não cortaram o vínculo com ela e iam visitá-las todos os domingos. Enquanto Jorina estava presa, Kate continuava em liberdade, aguardando o início do julgamento. Mas, para a surpresa de todos, Kate engravidou. Nada se sabia sobre o pai daquele bebê, mas surgiram algumas hipóteses. A principal dizia que no momento em que acabou com a vida do seu marido, ela já tinha um amante e foi por isso que tomou a decisão de cometer o crime. Suas irmãs estavam convencidas de que isso foi o que motivou ela a pôr fim à vida do Chris. O julgamento contra Kate iniciou em julho de 2018, quando foi feita a leitura das acusações no Tribunal Superior. Ela foi acusada de assassinato, roubo, posse de arma de fogo, posse ilegal de munições e de ter obstruído intencionalmente o curso da justiça após atirar em seu marido de 58 anos, que também era seu pai adotivo. No dia 31 de julho, Kate compareceu ao Tribunal Superior de Petrólea, carregando nos braços seu bebê, que tinha 1 mês de idade. Naquele dia, sua advogada, Thembi Bukali, leu a declaração que Kate fez e aquilo surpreendeu a todos. Na declaração, Kate afirmava que Chris havia abusado dela e feito de sua vida um inferno. Também declarou que nunca teve paz e que não sabia o que era ter uma família amorosa. Segundo aquele relato, Chris a havia tocado de forma inapropriada desde que ela tinha 9 anos de idade. Mas a partir do ano 2000, quando já era adolescente, a submeteu a ter relações contra sua vontade. Kate falou que certa vez, quando eles estavam de férias com a família, Chris a forçou a ter intimidade atrás de uns arbustos e, para que ela não denunciasse, ele ameaçava devolvê-la ao orfanato. Tudo isso fez com que a menina tentasse tirar a própria vida. Também afirmou que se viu obrigada a ficar com seu pai adotivo quando ele e Jorina se divorciaram, pois ela engravidou e foi abandonada pelo pai do bebê. Quando ela falou isso para o Chris, que estava grávida, ele disse que ela não teria outra opção a não ser ter o bebê e se casar com ele. Dali em diante, de acordo com o relato do acusado, o abuso físico e mental piorou da parte dele para com ela. Ao falar sobre o dia 11 de abril de 2016, explicou que tiveram uma discussão naquele dia e ela ficou com medo de ser abusada de forma violenta, como ele costumava fazer com ela. Então ela foi até o cofre do quarto, pegou a arma para cometer o ato. Depois do ato consumado, ela declarou que pediu ajuda a Jorina para bagunçar a casa e mentir para a polícia. Kate também falou do dia do funeral. Aquilo era mais do que ela podia aguentar e por isso naquela mesma noite ela tomou 90 comprimidos para dormir. Em sua carta ao tribunal, Kate assegurou que um policial bateu nela e que não leram seus direitos. Quando a advogada terminou de ler sua declaração, Kate chorou, escondendo o rosto no banco dos réus e falou que não estava pensando com clareza no momento do crime porque estava enfrentando um episódio de loucura. Com isso, a advogada solicitou que ela fosse submetida a uma avaliação psiquiátrica. Familiares de Jorina e de Chris, que estavam durante o julgamento, ficaram um pouco chocados com a carta lida pela advogada de Kate. Ninguém acreditou naquela história do suposto abuso e negavam tudo isso. Para eles, o que Kate estava tentando fazer era manchar a imagem do homem do qual ela tirou a vida e ele sequer estava ali para se defender. Na audiência da semana seguinte, o tribunal anunciou que Kate iria ser avaliada psiquiatricamente e a acusada pediu permissão para levar o seu bebê, que tinha apenas 1 mês de nascido. O processo então foi adiado até que chegassem os resultados da avaliação psiquiátrica. É um processo que podia demorar, pois a pessoa precisa ficar no hospital por 30 dias para ficar em observação para determinar se é ou não imputável. Enquanto isso, a conclusão do julgamento de Jorina, que já estava pouco mais de 1 ano atrás das grades, a justiça concedeu o benefício de prisão domiciliar.
Naquela época, Jorina já havia se divorciado do seu segundo marido e a sua filha Anita havia perdido seu marido em um acidente automobilístico, de modo que, ao sair da prisão, ela foi viver com Anita e seus netos. Uma das condições estabelecidas pelo tribunal para enviá-la de volta para casa foi a proibição de falar com a mídia. Marina e Anita disseram que sua mãe testemunhou perante o tribunal que havia ajudado Kate a fazer com que a cena do crime parecesse um roubo porque temia por sua própria vida. As duas irmãs perdoaram a mãe porque ela não teve participação no crime, mas a família de Chris não tinha a mesma opinião que suas filhas. Eles não podiam perdoá-la pelo que fez com o filho. Ela sabia do que iria acontecer e permitiu que Kate fizesse. Eles não aceitavam a liberdade de Jorina. Enquanto isso, a avaliação psiquiátrica de Kate demonstrou que ela não tinha nenhum tipo de transtorno ou condição mental que afetasse sua capacidade para tomar decisões no momento em que atacou seu marido. Uma vez que se conheceu o relatório dos especialistas, o julgamento prosseguiu e finalmente veio o veredito e a sentença em maio de 2017. Kate Van Ron foi declarada culpada de assassinato, roubo com circunstâncias agravantes, violação dos fins da justiça e posse de arma de fogo e munição sem licença. O Tribunal Superior de Galten, em Petrólea, lhe impôs diferentes penas por cada uma das acusações. Pelo assassinato, ela recebeu 20 anos de prisão, pelo roubo com circunstâncias agravantes, 10 anos, por violar a lei de controle de armas de fogo, 13 anos, e por obstruir o curso da justiça, 5 anos. E, apesar de tantos anos de condenação, Kate ficaria presa apenas 20 anos, pois as penas seriam executadas simultaneamente. Vai entender. Obviamente, a família de Chris não aceitou essa pena tão branda, assim como suas irmãs, que estavam ressentidas pelo ato terrível de Kate. Suas irmãs perguntaram diversas vezes o porquê dela ter tirado a vida do Chris e, ao engravidar novamente, ela admitiu que estava em uma relação extraconjugal e por isso queria tirar seu marido do caminho. E assim encerramos mais um caso cheio de reviravoltas e reflexões. A história de Kate Van Ron nos faz pensar sobre os limites da moralidade e as complexidades das relações humanas e o impacto que nossas escolhas têm na vida de todos ao nosso redor. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando casos tão intrigantes quanto esse, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E agora queremos ouvir de você o que você achou desse caso. Deixe aqui sua opinião nos comentários, porque aqui o debate continua. Até a próxima e lembrem-se, o mistério nunca descansa e nós também não.